Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de biologia, tá certo? Com a professora Eliane. E hoje nós vamos dar continuidade, tá certo? Ao conteúdo anterior, que foi vírus, tá certo? Só que hoje nós vamos abordar as doenças causadas por vírus, né? Que são muitas, tá certo? E a gente vai abordar apenas algumas delas, tá certo? Onde a gente vai, de modo geral, falar sobre as características, como a prevenção, a transmissão e os sintomas de algumas delas, tá certo? Lembrando que doenças causadas por vírus também é chamada de quê? De virose, tá certo? E aí a gente vai dar continuidade ao estudo dessas doenças, tá certo? Lembrando, né, que algumas podem provocar até a morte, né? Como é o caso hoje que nós estamos vendo, né, do Covid-19. Mas enfim, relembrando, né, vírus, nós sabemos que eles não possuem células, né? Vírus não é um ser vivo. Então, de acordo com a teoria celular, né, para ser vivo, precisa no mínimo ter uma célula, que não é o caso de quê? Dos vírus. A gente pode até concordar, né, que os vírus são agentes infecciosos, tá certo? Mas por quê? Porque para que ele possa se reproduzir, né, lembrando, ele precisam, né, da maquinária de sua célula hospedeira. Por isso dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, né? E logo, né, que eles são parasitas, como vocês estão vendo aqui, intracelulares obrigatórios, eles causam o quê? Doenças, não é isso? Então, para começar, como vocês estão vendo aí, tá certo? Nós vamos ver aqui o caso da dengue, né? Uma doença, né, recente, podemos dizer assim, né? Causada aí, né, pelo Aedes aegypti, né? Um mosquito, tá certo? E é uma doença, como tá dizendo aí, né? Uma doença febril grave causada por um arbovírus, tá certo? Então, a transmissão desse vírus se dá, né, através do mosquito, como eu acabei de falar, tá certo? E seus principais sintomas são dores musculares intensas, né? Dor nos olhos e falta de apetite é um deles. A prevenção, gente, tanto dele quanto da chikungunya que vocês estão vendo aí, que também é uma doença viral, tá certo? A sua prevenção, o cuidado, podemos dizer assim, é fundamental, né? A questão do controle desse mosquito, cuidando de quem? Da água, não deixando parada, nem exposta a objetos que possa servir, tá certo? O acúmulo dessa água, como garrafas PET, plantas, né? Que tem aqueles vasozinhos embaixo, enfim, ter todo esse cuidado, tá certo? Agora, nós vamos falar de uma doença chamada catapora, como vocês estão vendo aí, né? A catapora também, ela é conhecida como varicela, né? Que é uma infecção altamente, tá certo, contagiosa, causada, né, como vocês estão vendo aí, por um herpevírus, né? Que acabou não saindo aí no slidezinho, né? Mas é herpevírus, tá certo? Denominado varicela zoster. Então, onde você vê o nome varicela zoster, né? É a catapora, tá certo? Ela é de fácil contágio, né? Ser transmitida, como vocês estão vendo aí. E por meio de contato, líquido, bolhas, né? Espirro, enfim, né? A catapora começa entre 10 e 25 dias do contágio, né? Da doença. E os principais sintomas, como vocês estão vendo aí, manchas vermelhadas e bolha no corpo, tá certo? Cansaço, dor de cabeça, perda de apetite e febre baixa, tá certo? E a prevenção, graças a Deus, né? A melhor medida de prevenção da catapora é o que? A vacinação, né?
que hoje a gente já sabe, né, que tem a vacinação contra a catapora quando a gente tá lá, né, com o esquemazinho da vacinação, né, para tomar. E por último aí, gente, nós temos o quê? O coronavírus, né? Que é uma das famílias de vírus muito conhecida, né, pelas infecções do sistema respiratório, tá certo, gente? Então, o coronavírus, né, ele ataca, né, o sistema respiratório, é o que a gente tem, né, até hoje, tanto em homem como em animais, né? Essas infecções, podemos dizer assim, a partir de um tipo de vírus contraído, como vocês, né, todo dia vê aí na televisão, tá certo? E esse vírus, gente, está surpreendendo, né, todos nós e até os cientistas, pois a cada tempo, a cada momento, né, ele se manifesta, podemos dizer assim, se altera, né, com as mutações dele mesmo e acaba construindo um novo vírus, né, mais potente, como agora está aí, né, o auge que se fala do vírus da Delta, tá certo? Então, gente, vale salientar ainda, né, que alguns coronavírus já conhecidos circulam entre animais, não é de agora, né, que o coronavírus, tá certo, vem afetando toda a comunidade, tá certo? Mas agora, podemos dizer assim, no hoje é que, né, foi afetado mais ainda, tá certo, gente? Onde vem assolando, né, todos nós com preocupações e a melhor forma, né, até agora, tá certo? É se prevenir, né? Lavando bem as mãos com frequência, tá certo? Mantendo distância, usando máscara, tá certo? E, enfim, vacina, né? Vacina é o que vai nos deixar imune, tá certo? Desse vírus, para dar continuidade, né? Às nossas vidas, né? O normal, como se diz, que eu acredito, né? Que só Deus na causa, mas tudo pode, né? Mas o normal vai ser muito mais diferente do que antes, né? Que a gente vivia, tá certo? Então, aí foi algumas doenças causadas por vírus, né? Qualquer dúvida, entrem no PV.